Olá, queridos alunos e alunas, amantes do estudo de geografia das mais diferentes partes do nosso país. Estou aqui novamente com vocês para finalizar os estudos referentes ao volume 1 do material Aprende Brasil. Estamos agora no capítulo 3, que foca principalmente na demografia do continente europeu. Vamos lá então. Bom, pois bem, quando falamos em demografia, temos que falar necessariamente de contagens populacionais. E é exatamente isso que o material de vocês começa, mas não relacionados necessariamente à contagem absoluta. Se você observar logo na página 35 do material de vocês, nós temos um mapa da densidade demográfica lá na Europa. E a partir da análise desse mapa, é possível perceber onde estão as áreas de maior adensamento populacional, ou seja, as áreas de maior população relativa, e onde estão as áreas de menor população relativa. É óbvio que tem alguns aspectos naturais que interferem também na distribuição da população, na concentração dessa população. Um deles, se você já está observando o mapa, se refere à região polar. Percebam que os países situados mais ao norte são países que têm menor densidade demográfica. O motivo, bem simples, é justamente a rigorosidade climática. Da mesma forma que alguns fatores também potencializam a concentração populacional, entre eles fatores relacionados à condição econômica, né, as cidades que, por serem mais desenvolvidas, acabam atraindo maior número e maior contingente populacional, tornando-se assim regiões com maior população relativa. Conforme estão observando, então, podemos perceber que a Alemanha é um dos países europeus, né, a região da Alemanha ali, é um dos países europeus com maior densidade populacional, densidade demográfica. A densidade demográfica da Alemanha está em aproximadamente 234 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica considerável, tendo em vista que, em termos absolutos, a população daquele país ultrapassa os 80 milhões de habitantes. Muito bem. Então vejo, perdão, nós temos algumas regiões de maior densidade demográfica e regiões de menor densidade demográfica. Eu citei a Alemanha, não só a Alemanha, mas principalmente a região ocidental da Europa possui maior densidade demográfica. As regiões que possuem menor, a primeira que eu citei é a região polar, mas também, se você observar, o leste europeu, ou a região chamada Europa Oriental, também possui menor densidade demográfica. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, continuando aqui na nossa análise demográfica, eu acabei de falar a respeito da população absoluta da Alemanha. A Alemanha é o país europeu com maior população absoluta, como eu já disse, mais de 80 milhões de habitantes. Na sequência, nós temos o Reino Unido e a França, ambos com aproximadamente 65 milhões de habitantes. Óbvio que isso implica em condições também sociais e também condições econômicas. Os três países mencionados, Alemanha, França, Reino Unido, são atualmente as principais potências econômicas daquele continente. Porém, alguns aspectos relacionados à população também devem ser levados em consideração. Relacionados ao quê? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A diferença entre eles gera o que a gente chama de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Essa taxa de crescimento, em alguns países europeus, também demonstra algumas situações bem interessantes. É comum que os países diminuam o ritmo de crescimento, porém, continuam ainda crescendo. O detalhe é que alguns países europeus apresentam decréscimo populacional. E o que seria esse decréscimo? Significa que o número de óbitos é superior
ao número de nascimentos. Enfim, a população, ao invés de aumentar, está reduzindo. Bom, essa é uma análise importante porque geram situações que podem desencadear certos problemas no futuro. Entre eles, um reduzido número de adultos na população e, consequentemente, problemas também relacionados à previdência social. Mas esse problema da previdência social não se relaciona pura e simplesmente ao decréscimo populacional. Se relata também ao aumento da expectativa de vida da população. Conforme devem imaginar, a expectativa de vida, ou seja, a longevidade, a média de anos que as pessoas vivem, é bem maior nos países desenvolvidos. Isso é bom. Por quê? Porque representa que as pessoas têm boas condições de saúde e assim por diante. No entanto, uma expectativa de vida muito alta faz com que gradativamente o número de idosos, o percentual de idosos na população aumente. O resultado é que isso acaba gerando uma pressão nos sistemas previdenciários. E como os governos resolvem isso? Bom, boa parte dos governos tendem a estabelecer medidas para aumentar a idade para se aposentar. Entre eles a França. Porém, essa atitude muitas vezes não é bem vista pela população e isso acaba gerando muitas manifestações inclusive muitas vezes violentas, né, com pessoas indo às ruas, ateando fogo em veículos, quebrando lojas e assim por diante, conforme possivelmente vocês já podem ter visto, devem ter visto em algumas reportagens. Bom, continuando a nossa análise do capítulo, agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da imigração. Há um tempo atrás, em aulas anteriores, nós comentamos sobre a imigração no continente europeu. O detalhe é que o aumento dessa taxa de imigração, provocado justamente por uma crise migratória que assolou e assola ainda o continente europeu, fez com que ocorressem vários desencadeamentos, vários desdobramentos. Como assim? Bom, primeiro, muitos imigrantes, alguns que poderiam ser considerados refugiados, saíram de seus países de origem, principalmente na Síria, no norte da África, entre outros países. O destino? Os países do continente europeu. Acontece que esse fluxo migratório muito intenso gerou algumas situações, como, por exemplo, a xenofobia. Você deve se lembrar, né, que a xenofobia se refere à aversão, o medo daquilo que é estrangeiro, daquele que é de fora. E, essa xenofobia muitas vezes se relaciona com atos de hostilidade à presença desses imigrantes. Claro que não é o fato de ser imigrante que significa que ele vai gerar problema, da mesma forma que significa que ele não vai gerar problema, né? Não é o fato de ser ou não imigrante que define se a pessoa vai ou não agir adequadamente. Isso é subjetivo. Mas, de qualquer forma, esse avanço da xenofobia relacionado ao crescimento de imigração colocou em xeque algumas coisas que eram comuns no continente europeu, como, por exemplo, a livre circulação de pessoas entre os países daquele continente, o chamado espaço Schengen. Esse espaço Schengen era tal qual assim um grande espaço onde tínhamos fronteiras externas dos países bem controladas, mas internamente havia um fluxo de pessoas sem controle, sem necessariamente um controle das autoridades de cada país. E isso, obviamente, favorecia essa circulação. Porém, com o aumento desses imigrantes, alguns países estão adotando medidas restritivas em sua fronteira, pondo, né, em xeque essas determinações do acordo que fizeram lá atrás, né, na década de 80. Pois bem, na sequência, pessoal, para
concluir aqui os nossos estudos a respeito do capítulo 3, eu quero falar para vocês a respeito de regionalização. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir um território de acordo com algum critério. Bom, tranquilo. Esse critério, ou melhor, cada região pode apresentar características internas que se relacionam tanto a aspectos naturais quanto também a aspectos humanos. Mas, ao delimitar uma região, geralmente quem está delimitando está justamente utilizando um critério para que essa região então seja constituída. No caso do continente europeu, nós podemos dividir esse espaço em 4 grandes regiões: a região da Europa Ocidental, a região da Europa Setentrional, a região da Europa Centro-Oriental e, por fim, a Europa Meridional. A Europa Ocidental é, de qualquer forma, a região economicamente mais dinâmica do continente. É onde estão as principais potências econômicas que eu citei anteriormente. A região setentrional corresponde à porção mais ao norte do país, onde nós temos países como Suécia, Noruega, Finlândia, a Islândia, Dinamarca, entre outros. A porção centro-oriental corresponde aos países que, por algum tempo, também estiveram associados, estiveram vinculados à Rússia europeia, né? A parte da Rússia que está no continente europeu, lembrando daquilo que falamos lá na aula do capítulo 2, né, que os montes Urais correspondem à fronteira natural entre a Ásia e a Europa. Então a Rússia tem uma parte do seu território que é gigante, né, enorme, de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então parte desse território russo está na Europa, nessa parte da Europa centro-oriental. E por fim, a Europa meridional, né, que corresponde aos países banhados a maior parte deles, né, banhados pelo mar Mediterrâneo, como a Itália, a Espanha, a Portugal, Grécia, entre outros. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, essa análise sobre esse capítulo é uma análise bem mais rápida, né, bem mais objetiva, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que foi proposto, apesar de ser pouco tempo para muito assunto. E agora eu vou com a proposta de atividade. A proposta de atividade de vocês é uma proposta de atividade prática. Observem na página 45 do material de vocês que nós temos o seguinte exercício. Olha lá. Pesquisa. Imagine que você trabalha em uma revista de circulação nacional e foi incumbido de fazer uma matéria sobre o panorama demográfico de um país da Europa. Sua matéria deverá abordar características gerais de sua população, desde informações acerca do número absoluto e relativo de habitantes do país, até questões ligadas à mudança na distribuição por faixa etária ocorrida nos últimos anos. Lembre-se de que uma matéria jornalística muitas vezes contém outras formas de comunicação, além de textos, como mapas, fotos e gráficos. Estabeleça em sua matéria as áreas para o texto e ilustrações, que podem ser fotos, mapas, gráficos, pesquisas através dos portais de sua escola ou, enfim, em outros meios. E as informações para a elaboração de seus textos devem ser determinadas com base num conteúdo estudado no decorrer desse capítulo. Mas, obviamente, com um certo enriquecimento que você vai poder obtendo em outras fontes. Utilize o espaço da página 3 do material do apoio para a realização da matéria, pintando o mapa do país escolhido. Bom, deve perceber, essa é uma atividade que vai desencadear um certo trabalho. Mas com um pouquinho de pesquisa e um pouquinho de dedicação, vocês vão conseguir realizar um ótimo trabalho. Para facilitar, lembre-se de utilizar a página 3 do seu material de apoio, que facilitará muito a organização do seu texto
e a colagem das informações, das imagens, dos mapas e assim por diante. Bom, no próximo vídeo eu trago uma revisão bem rápida do que abordamos e alguns outros comentários para finalizar o estudo do capítulo 3 do volume 1 do seu material Aprende Brasil. Fico por aqui, grande abraço a todos vocês, até!